Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio, analista de ações aqui da equipe do Já Invest, e no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nos resultados do quarto trimestre de 2022 da Klabin e também nos resultados gerais do ano de 2022 a pedido do pessoal lá da nossa comunidade. Então, se você não está na comunidade, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e se você quiser saber as nossas recomendações, é só você se tornar assinante GA Pro. Escaneando esse QR Code que eu estou deixando aqui no canto, você vai ter acesso à nossa carteira alfa, nossa carteira de dividendos e fundos imobiliários, além de várias funções exclusivas ali no site para quem é assinante GA Pro e conteúdos exclusivos, incluindo a live que a gente fez na semana retrasada explicando todo o case da Klabin, né? Como ela ganha dinheiro, as vantagens competitivas, os riscos, o futuro da empresa, enfim, um conteúdo bem legal. Se você quiser conhecer, é só entrar lá e se tornar assinante Pro. Então, pessoal, como eu nunca fiz um vídeo aqui da Klabin, eu achei que seria legal a gente falar um pouquinho desde o começo aí até a gente realmente chegar no quarto trimestre, né? E aí nas próximas vezes a gente faz uma análise mais rápida, tá? Então esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo. Mas quem que é a Klabin para quem não conhece, tá? A Klabin é uma indústria ali do setor de papel e celulose e ela é líder no mercado de papéis e embalagens, tá? Mas o que a Klabin faz, né? Eu trouxe aqui uma imagem para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a Klabin, ela tem florestas, né, espalhadas ali pelo Brasil e ela tem florestas de eucalipto e pinos, onde ela, através dessas florestas, ela consegue fazer, né, e produzir três tipos diferentes de celulose. Então a Klabin ela é a única no Brasil que consegue fazer celulose de fibra curta, fibra longa e fluff, tá? Com essas celuloses, né, ela pode vender diretamente essas celuloses, né, vender para o mercado que vai utilizar essa celulose para transformar em algum outro produto, ou ela pode ela mesma transformar em vários produtos diferentes, né? O craftliner, papel cartão, papel ondulado, sacos industriais, papel higiênico, enfim. Tem realmente uma infinidade de produtos aí que são transformados através desses três tipos de celulose. Então a Klabin ela consegue trabalhar em toda a cadeia e ela é completamente verticalizada. Seguindo aqui na análise da empresa, a gente vai ver um outro ponto interessante que eu separei para vocês, né? A empresa ela está no nível 2 aqui de segmento de listagem na B3 e muita gente já pode achar isso ruim, tá? Então, o que eu queria trazer aqui também para vocês é que isso não necessariamente é ruim, tá? A empresa, né, a Klabin, ela tem uma governança muito alinhada com os sócios minoritários, tá? Então, apesar da empresa ter unit aí, que é uma coisa que eu também vejo que muitos investidores não gostam, estar no nível 3, né, não estar no novo mercado, né? Apesar do nível 2 ser também um nível bem alto de governança, não chega a estar ali no mesmo patamar do novo mercado, a empresa ela tem algumas coisas bem legais assim no estatuto dela, né? Inclusive direitos econômicos iguais. Então, quem tem a ON ou a PN tem o mesmo a porcentagem de tag along, que é tag along 100% no caso aí de venda, que dificilmente iria acontecer, né? E dividendos iguais tanto para a ON quanto a PN, né? Então, ela garante isso daí para as duas ações. E também uma coisa bem interessante que eu acho que só a Klabin tem, que é a paridade, tá? Caso ela migre para o novo mercado, não haverá pagamento de prêmio para quem tem a ON. Então, as duas classes de ações receberiam o mesmo valor. Então, são algumas garantias que indicam aí, né? São indícios de que a governança está ali alinhada, pelo menos preocupada com o sócio minoritário, e muita gente não sabe disso, por isso que eu quis trazer aqui no vídeo, tá? Passando para a análise da empresa aqui nos fundamentos dela, análise fundamentalista, a gente vê aqui que a empresa teve um forte crescimento de receita nos últimos 5 anos, tá? 18% ao ano, um crescimento bem forte para uma empresa que já é líder de mercado. Um crescimento de EBITDA de 21%, então a empresa ganhou aqui margem nesse período, né? Já dá para ver porque o EBITDA cresceu acima da receita e um lucro com crescimento de 60%, tá? Então aqui já tem uma pequena pegadinha, tá? Porque é uma empresa que cresce um lucro 60% ao ano e a gente vê que a cotação dela tá de lado, tá? Então, 5 anos atrás estava 18, 19 reais e hoje está mais ou menos aí também 19 reais. Então, a empresa está meio que de lado esse tempo e o lucro não faria muito sentido, porque a gente tem aquela crença de que a cotação segue o lucro, tá? O que acontece? A Klabin não faz sentido você olhar números que estejam ligados ao lucro da empresa, tá? Se a gente olhar aqui, eu até trouxe a DRE consolidada para vocês darem uma olhada, tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o ano de 2022 e 2021, consolidados, né? A receita líquida, o lucro bruto da empresa, vocês vão ver que quando chega nas despesas e receitas financeiras, a empresa tem um lançamento de variação cambial passiva e variação cambial ativa, tá? Que são lançamentos que são bem impactantes aqui no lucro da empresa, que são lançamentos feitos para ajustar
o custo da dívida dela, né? Ajustar, marcar mercado a dívida dela em dólar, né? Ou em euro, seja lá a moeda que ela pegue no mercado. Então ela tem muita dívida em dólar, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, muita dívida em moeda estrangeira, e todo trimestre ela tem que marcar a variação cambial dessa dívida. Isso acaba impactando o lucro líquido da empresa. Então não vale a pena a gente olhar o lucro líquido, ele acaba variando bastante, né? Então qualquer métrica aqui, né? O CAGR do lucro, o ROI, a margem líquida, o PL acabam ficando bem inúteis aí quando a gente olha a Klabin. Então o que a gente tem que olhar na Klabin? EBITDA, tá? Então a gente vê que o EBITDA da empresa subiu quase que 22% ao ano nos últimos 5 anos, tá? Então a Klabin, ela tem tido, né, um crescimento de EBITDA aí realmente escadinha ano após ano, né? Se a gente pegar aqui desde 2010, vem crescendo 13 anos consecutivos de crescimento de EBITDA, mesmo quando o volume fique estagnado, né? A Klabin, ela tem ciclos de investimentos muito longos, então a gente vê aqui, por exemplo, de 2013 até 2015, mais ou menos, o volume dela foi o mesmo, mas ela mesmo assim conseguiu crescer o EBITDA, justamente porque a empresa ganha mercado, né? Ela ganha eficiência, ela consegue repassar preço, então a empresa consegue ganhar em EBITDA mesmo com o volume não crescendo, mas mesmo assim o volume cresceu também bem positivo para a empresa, tá? Continuando aqui, a gente vê que a empresa está com uma margem EBITDA de 40%, tá? Então, se a gente chegar aqui um pouco mais para baixo nos resultados operacionais, a gente vai ver que a margem EBITDA dela vem crescendo nos últimos anos. Era, né, até 2015, 16, 17, ali 30% e está chegando a 40% em 2022. Parte por conta da empresa, por conta do projeto Puma 1, que trouxe a empresa para um novo patamar de rentabilidade, um novo patamar de ROIC, mas também ela teve uma ajuda aí das commodities, né? Todo mundo sabe que a maioria das commodities subiu muito nos últimos anos, né? Eu trouxe até aqui para vocês a alta que ela teve aí das commodities, né? Se a gente pegar desde 2017 ali e 20, a gente teve um ciclo de alta bem forte. Então isso aqui são as principais commodities que influenciam, impactam nos preços aí, tanto de papel quanto da celulose que a Klabin negocia. E a gente vê que nos últimos anos, né, pelo menos 2021 e 2022, estão em patamares tão altos que não se viam desde pré-crise, já até passou os patamares pré-crise. Então isso daí tem impactado positivamente as margens da empresa, por isso que ela está batendo recorde aí de margem, tá? Quando a gente olha o endividamento da empresa, ela está hoje com uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,6 vezes EBITDA, e eu já sei que muitos investidores têm um pé atrás com a Klabin por achar que é uma empresa super alavancada, uma empresa que trabalha ali com a dívida no pescoço, e não é bem assim, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui para vocês verem também a dívida da empresa, tá? Vocês podem aqui observar que a Klabin, ela vem se desalavancando nos últimos trimestres, tá? Então ela chegou sim a uma dívida de quase 5 vezes EBITDA lá em março de 2020, né? Mas ela vem reduzindo, tá? Isso por quê? Porque ela fez um novo projeto, que é o projeto Puma 2, que acrescenta uma capacidade de volume de produção na empresa de cerca de 30%, e é um projeto que custou aí para a empresa cerca de 13 bilhões de reais. Então deu sim uma alavancada ali em 2020 e 21, né? A empresa fez isso, ela faz projetos assim pesados mesmo de tempos em tempos, pelo menos um a cada 10 anos ela faz, mais ou menos, né? E isso fez com que a empresa se alavancasse, mas por sorte, talvez, aí, competência também da empresa, né? Sorte porque a commodity subiu e o dólar subiu, competência porque a empresa soube aproveitar o momento e soube tomar mercado. Ela começou a gerar muito mais caixa e muito mais rápido do que todo mundo previa. Isso fez com que ela se desalavancasse bastante nesse período. Então hoje ela está chegando aí numa dívida líquida sobre EBITDA 2,6, 2,7, que é bem tranquilo para a empresa, na minha visão, tá? Quando a gente fala aqui de valuation, como eu falei para vocês, não faz sentido olhar o PL para a empresa, tá? Então vamos olhar o EV/EBITDA, que está abaixo da média histórica, tá? Então se a gente olhar aqui o gráfico do EV/EBITDA da Klabin, a gente vai ver que ela sempre trabalhou numa média histórica ali de cerca de 7 vezes e meia EBITDA, 8 vezes EBITDA, né? A gente vai ver aqui, ó, a média histórica dela 7,6 vezes EV/EBITDA de precificação, então ela está um pouco abaixo dessa média. A gente vai conversar o porquê que o mercado está pessimista assim com a Klabin, a gente vai ver um pouco mais por final aqui, eu separei para vocês, para explicar para vocês. E uma coisa que a Klabin, que os investidores gostam bastante, é o dividend yield, tá? Então a empresa está com um dividend yield aí de 7,5%, tá? Mesmo tendo um payout menor do que a média histórica, não, a média, ela sempre pagou ali mais ou menos 50% do lucro, que não é uma métrica muito útil aqui para a Klabin, né? Mas mesmo assim ela está com um payout abaixo aí da média histórica dela, e mesmo assim ela está conseguindo ter um dividend yield de 8%, e uma empresa valendo aí 22 bilhões de reais de valor de mercado. Uma empresa gigantesca aí do setor, realmente no setor de papel e embalagens a maior, né? No setor de celulose tem outras maiores, como a Suzano, que a gente tem na bolsa, né? Acho que é 6 vezes maior do que a Klabin, né? Mas mesmo assim, uma empresa bem grande, tá?
E continuando os resultados aqui da empresa, a gente vê resultados bem positivos da Klabin, né? Então a receita realmente subindo bastante nos últimos anos, saindo de um patamar de 7 bi em 2016 para 20 bi agora em 2022, realmente muito forte. O EBITDA acompanhando, então a empresa não sacrificando rentabilidade para crescer. Isso é muito legal de ver, tá? Eu gosto de empresa que faz isso. A margem EBITDA, como eu falei para vocês, subindo por conta aí de um movimento favorável. Isso permitiu com que a empresa crescesse, pagasse dividendo, investisse 13 bilhões para criar o Puma 2. Então, a empresa realmente melhorou muito nos últimos 5, 6 anos, né? O ROIC dela até saiu de patamar, como eu falei para vocês. Aqui a gente consegue ver, né, a direção da receita da empresa. Então, muita gente acha que a empresa é muito cíclica, né? Muita gente acha que a Klabin é muito cíclica, porque elas olham o lucro, né? Então, o lucro da empresa realmente é bem cíclico, é bem confuso, né? Ninguém queria ter uma empresa dessa aqui, mas quando a gente tira o lucro, né, e olha métricas que fazem mais sentido, como a receita ou então o próprio EBITDA, a gente vê que a empresa ela consegue amenizar os ciclos da commodity no longo prazo, tá? Mesma coisa na margem EBITDA aqui, né? A gente vê o salto da margem subindo realmente de patamar nos últimos anos, né? Saindo lá de 30 em 2016 para agora 40, tá? A expectativa nossa aqui do mercado também que venha cair um pouquinho no curto prazo, mas isso daí é natural no setor. Quando a gente dá uma olhada aqui no endividamento e fluxo de caixa da empresa, a gente vê que a empresa está com 6,5 bilhões em caixa. Então, ela tem um caixa aí bem sólido para manter o seu funcionamento no curto prazo, né? Uma dívida de 27 bilhões, uma dívida líquida de 21 bilhões, como a gente comentou, 2,6 vezes EBITDA, na minha visão, já está bem tranquilo, tá? Já passou aquele momento mais arriscado, aquele momento mais sufocante ali da dívida para a Klabin e gerando aí um caixa operacional de 8,5 bilhões de reais, né? Muito forte mesmo. Sobra espaço aí, tem espaço de sobra para ela pagar dividendo, né? Como ela pagou em 2022, cerca de 1,6 bilhões de reais de dividendos, tá? Inclusive a gente consegue ver aqui, né, o pagamento de dividendo da empresa. Então ela pagou 1,45 reais por ação em 2022, né? Então é uma empresa boa pagadora de dividendos, inclusive anunciou, né, recentemente um dividendo bem expressivo ali para os investidores. A gente vai dar uma olhadinha nisso no final, tá? E partindo agora para o resultado da empresa no quarto trimestre, a gente vê que ela teve uma queda de volume aí de 5% ano contra ano, né? Quarto trimestre de 2022, quarto trimestre de 2021. Normal, né? Faz parte desse mercado ser um pouquinho mais cíclico ali, um momento que a gente vê um esfriamento da economia, ele tem uma queda de demanda, mas no longo prazo a gente sabe que ele é um pouco mais resiliente. Mas mesmo assim, né, é interessante que ela caiu o volume 5%, mas subiu aí a receita líquida no trimestre 11%. Isso mostra pra gente o poder de repasse de preço, né? Então os preços subiram mais do que compensaram aí a queda de volume da empresa, fazendo com que o EBITDA ajustado ficasse praticamente flat, né? Então a empresa deu 1,8 bilhões de EBITDA no quarto trimestre de 2021 e agora 1,9 bilhões, na nossa visão, um resultado aí neutro, positivo, de acordo com o que a gente esperava, né? E o que importa aqui para a Klabin, né, é sempre olhar períodos mais longos, né? Olhar aqui o longo prazo, isso inclusive para qualquer empresa do agronegócio, qualquer empresa de commodity, não adianta ficar olhando o trimestre, tá? Então quando a gente olha aqui o anual, a gente vê que teve um aumento no volume de 1%, tá? Enquanto isso, ela teve um aumento de receita líquida de 22%. Então, a Klabin conseguiu mais do que repassar a inflação do setor e a inflação dos preços de papel e embalagem que a gente teve durante o ano de 2022, tá? Então, demora um pouquinho, mas ela consegue repassar, né? E a gente vê que ela teve um aumento aqui de EBITDA ajustado de 15%, chegando aí ao EBITDA recorde de 7,9 bilhões, sendo aí fechando mais um ano de crescimento de EBITDA para a Klabin, né? Então a empresa conseguiu mais um ano crescer, mesmo estando num setor que todo mundo acha que é cíclico, todo mundo acha que é difícil de operar. A empresa mais um ano dando EBITDA recorde, mais um ponto positivo aí para a Klabin, tá? Aqui a gente consegue ver um pouco do mix do volume da receita da empresa. Então 50% mais ou menos ali, 58% mercado interno e 42% mercado externo. Isso daqui pode variar porque a empresa ela escolhe onde vender, né? Se o mercado externo está indo melhor, ela vai vender mais lá do que aqui. Então, é mais uma questão da gente entender como foi o mix do que realmente isso aqui ser algum fundamento específico da empresa, tá? Isso aqui pode mudar, tá? A receita líquida aqui a gente consegue ver que acompanha bastante os volumes, tá? Depende um pouco do câmbio. E aqui a gente consegue ver o fluxo de caixa da empresa, tá? Então, o EBITDA ajustado de 7,9 bilhões, né? Então, a gente vê uma despesa, uma saída de CAPEX aqui de 5,8 bilhões. Então, a empresa queimou bastante caixa para investir em Puma 2 em 2022 e a expectativa é que 2023, né, agora, o ano de 2023, já tem um menor dispêndio de caixa para o investimento no Puma 2 e sobre mais caixa para a empresa
ou retornar aos acionistas, ou fazer projetos, como ela fez recentemente o projeto Vic Figueira, e continuar crescendo, tá? Mas vai depender, a empresa, ela estuda a demanda do mercado, porque ela tem que estudar, porque ela é muito grande, ela não pode sair fazendo um Puma 2 todo ano, Puma 3, Puma 4, porque isso impacta bastante o mercado e pode impactar também preços e não ser viável para ela, tá? Economicamente viável. Então, a empresa sempre estuda esse tipo de coisa antes, tá? Então, a empresa chegaria aqui com um fluxo de caixa livre negativo de 1,6 bilhões, porque ela pagou, né, cerca de 1,6 de dividendos, mas como eu falei para vocês, isso cabe hoje no orçamento aí da empresa, no fluxo de caixa da empresa, porque ela tá com uma dívida líquida bem tranquila, na nossa visão aí, abaixo da média histórica recente, tá? Então, assim, o resultado da Klabin aqui, na nossa visão, aqui no GA, foi um resultado neutro aí para positivo, em linha com o que a gente esperava. A gente não esperava nada muito diferente disso, tá? Empresa com bastante vantagens competitivas, uma empresa boa aí para longo prazo, mas mesmo assim, depois que ela divulgou o resultado, né, se a gente olhar aqui, o mercado não reagiu, né, não tem reagido muito assim, os resultados não entendeu como tão positivo assim, e quando a gente pega aqui nos últimos anos, né, pelo menos ali desde novembro de 2022, a cotação da empresa vem caindo, tá? E o que tem acontecendo com a Klabin? O que acontece é que o mercado já espera uma queda forte, relativamente forte nos preços da celulose, nos preços das commodities que a Klabin trabalha no curto prazo, tá? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês a curva futura das commodities que impactam aí os negócios da Klabin, né? Uma delas, tá? Tem outras, essa daqui é só uma para mostrar para vocês, tá? Então o mercado já espera aqui que para os próximos 5 a 10 meses aí a gente veja uma queda nos preços da commodity, que estavam chegando lá a $1.400, chegarem a 1.100, $1.200 aí no curto prazo. Então o mercado já está precificando isso, né? E tem derrubado as cotações da Klabin, apesar de não ter acontecido ainda, né? Então a gente está vendo aí uma reabertura da China, talvez um reaquecimento da economia, talvez não tenha essa queda que o mercado está esperando. E é nessas horas que a gente pode agir de uma forma contrária aí ao mercado, né? Contrária ao mercado, se você acreditar que essa queda não virá, né? E eu digo outra coisa também, né? A gente viu aqui através dos resultados da empresa que nem sempre, né, o EBITDA da empresa, a geração de caixa da empresa, vai necessariamente acompanhar a commodity, né? Como eu comentei com vocês, a Klabin, ela tem um modelo de negócio bem versátil, então ela consegue amenizar os ciclos das commodities no longo prazo, né? Claro que se tiver uma queda, prejudica o resultado da empresa, ela vende mais barato a commodity dela, fica menos atraente, investimentos no setor ficam menos atraentes, mas ao meu ver não é o fim do mundo, tá? A empresa já passou, né? Até mostrei aqui na apresentação para vocês, né? Ela já passou por momentos onde a commodity caiu muito rapidamente e ela sobreviveu, né? Se a gente olhar aqui, ó, 2020, 2021, onde a commodity caiu de uma forma muito abrupta, a gente vê que a empresa teve o quê? Um aumento também de EBITDA nesse período, tá? Então, nem tudo é assim 880 como o mercado visualiza, né? Como o mercado coloca no preço das empresas, tá? Bom, e a gente partindo aqui para o final da nossa análise, como a gente nunca trouxe a Klabin aqui para falar as notas que a gente dá aqui no nosso acompanhamento, tá? Para o setor eu vou dar uma nota 4, tá? Como ela tem ali parte da receita dela vindo da commodity, de um produto cru ali, de um produto sem tanta vantagem competitiva assim, eu reduzo um ponto dela, mas ela tá em todos os setores, principalmente assim, cerca de 80% da receita da Klabin está ligada a segmentos e setores essenciais, né? Como alimentação e higiene. Então eu dou aqui uma nota 4. Governança, eu vou dar também uma nota 4, tá? A empresa, mesmo sendo ali do nível 2, tem várias proteções ali para o sócio minoritário, tá? A empresa bem governada aí nos últimos 5, 10 anos, né? Do que a gente vem acompanhando dos resultados dela. Os calls são muito bons, né? Eles recebem até prêmios pelos calls que eles realizam com os investidores, com os analistas, os investor days que eles fazem. Então, uma nota 4 aqui. Não dou uma nota 5 porque a empresa paga muito dividendo, às vezes, quando ela poderia investir. Então, não gosto muito dessas movimentações. O projeto Figueira também, aparentemente, a empresa entrou num projeto ali que não era tão economicamente otimizado para o momento da empresa, apesar de que eu acredito que ninguém vai entender mais desse negócio do que a família, né, que está tocando esse business aí há mais de 30, 40 anos. Mesmo assim, não dou uma nota 5 por conta desses dois pontos, tá? A nota aqui para a empresa, a Klabin, eu vou dar uma nota 8, tá? Realmente é uma empresa muito boa, né? Tem várias vantagens competitivas, tem uma história muito bonita aqui no Brasil, né? Tem aí um modelo de negócio também verticalizado, né? Que dá ali uma flexibilidade para a empresa que é assim única no setor que ela compete, e tá aí agora finalizando o pagamento, né? Os desembolsos ali envolvendo Puma 2, a empresa fica ali sem aquele problema tão forte da dívida
pesando no balanço dela, reduzindo bastante o risco aí, pelo menos no curto prazo, da tese, tá, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. E lembrando que você pode se tornar assinante EA Pro e ter acesso lá à nossa live exclusiva que a gente falou 100% de todo o case da Klabin. Ficou bem legal, o pessoal gostou bastante, beleza? Pelo vídeo de hoje é só e até o próximo vídeo.